Vamos começar aqui mais um Cesta de Apostas, fazendo ainda a reflexão com relação ao dia de ontem, né? Eu dei uma pesquisada ali, porque às vezes dá a impressão de que é fácil, né? Se fosse fácil, né? Estaria cheio de milionários aí no mundo, simplesmente fazendo previsões de NBA, previsões de futebol e tudo mais, e a gente começa a ver que a coisa não é tão simples assim, né? Ontem nós tivemos um ganho considerado, levando em consideração análises técnicas, né? Análises que realmente, por exemplo, aquela do Pistols, como assim? Um time que é um dos mais unders que existe na NBA, como é que ele vai conseguir fazer mais de 100 pontos, né? Sendo que ele não vinha fazendo isso em nenhum outro jogo nos últimos 10 jogos, justamente contra uma das melhores equipes de defesa, né? Que era o Minnesota. Tanto é que foi lá 10 pontos a menos. O Atlanta, eu achava que era muito pouco, né, o que o mercado estava pagando para o Atlanta fazer um over. Tanto é que o Atlanta passou em quase 10 pontos em relação ao nosso over e foi assim em diante. O jogo do Golden State Warriors foi exatamente como a gente previa, levando em consideração que o Orlando Magic é um time muito parecido com o Miami na questão defensiva, de segurar a bola, reter a bola, não fazer aquela transição rápida. Isso faz com que o jogo se torne um jogo amarrado, né, truncado. O Golden State Warriors precisando fazer pontuação. Eu sempre considero o seguinte, né? Eu não gosto de apostar em jogadores. Eu não gosto de apostar em jogadores. Eu gosto de apostar no que o jogo vai, o que o jogo vai apresentar, né? A minha análise ontem, ela realmente foi precária com relação ao Suns e ao Denver Nuggets. Eu achava que o Jamal Murray ia jogar, o Jamal Murray não jogou. A gente viu que o Denver Nuggets perde muito da sua qualidade técnica, ofensiva principalmente. Com a ausência do Jamal Murray, o time ontem estava fraco, 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 sabe? Foi o que aconteceu para a gente não conseguir o over. Foi a atuação do Denver Nuggets. A atuação do Phoenix Suns foi aquilo que a gente previa mesmo, né? Kevin Durant, Booker, fazendo o papel deles, né? E a parte do Denver Nuggets realmente ficou a desejar. Mas vamos para os jogos de hoje. Hoje só tem dois jogos, né? Hoje nós temos uma espécie de revanche, Atlanta versus Boston, né? O jogo do começo da semana, aquele jogo que o Boston foi avassalador para cima do Atlanta no primeiro tempo, né? Nós tivemos ali perto de 74 pontos para o Boston, né? No, no primeiro tempo. A gente apostou algo em torno de 118 pontos no jogo, pelo menos. Ele já tinha 74 no primeiro quarto, no primeiro tempo. Então ficou fácil de fazer até um cash out. Considerando que o Boston não jogou, né? Esse jogador, ele é muito, ele é preciso. Ele é um jogador assim que você confia quando ele tá com a bola, sabe? Alguma coisa vai sair, né? Um bom reserva, né? Ele é um bom reserva, mas ultimamente ele está sendo usado como titular. Só que o Boston vai com tudo. Tiver aqui, né? Era o que eu queria mostrar. Os últimos três jogos do Boston. Detroit é uma das piores defensivamente. Era evidente que o Boston conseguiria fazer mais de 120 pontos. Chicago já não é uma equipe ruim, né? Já não é uma equipe ruim defensivamente. Mesmo assim, o Boston passou por cima, 124 pontos. E o Atlanta hoje vai ter. Esse jogo ficou com um gostinho de derrota pro Boston, né? É só pra gente recapitular aqui, né? O jogo tava nas mãos do Boston, né, cara? E o Atlanta foi buscar o jogo ali. A gente vê aqui os líderes de pontuação, né? Todos jogaram. Tatum jogou, Brown jogou.
O jogo acabou 120 a 118 pro Boston, pro Atlanta, em uma daquelas viradas assim que não que ocorrem com muita frequência, né? O primeiro tempo, o segundo o primeiro quarto e o segundo quarto foram totais do Boston, né, cara? Totais, totais, totais do Boston. A gente vê aqui pelas pontuações, ó, já começou com 20, 10 e tal. E no final do primeiro período aqui, né, do primeiro quarto, olha só, 44 a 22 pro Boston. E no final do segundo quarto, que é o intervalo, olha essa pontuação aqui, ó. 74 pro Boston contra 56 do Atlanta. Terceiro quarto, você vê aqui que começou, né, 56-4. Olha como terminou. Olha a reação do Atlanta. O Boston fez apenas 22 pontos nesse quarto, né? E o Atlanta passou de 34. Chegou a 34 pontos. E olha o último quarto como é que foi. O Atlanta começou com 90, já fez um primeiro ponto aqui. 90, acabou com 120, 30 pontos. 30 pontos. Como lembrando, né, o Boston finalizou o terceiro quarto com 96 e fechou o jogo com 118, ou seja, ele fez 22 pontos, né? 22 pontos no era para ter caído fora. Quem estava acompanhando o jogo já era para ter caído fora ali, já dava para ver um viés de queda do Boston, né? Acho que pesou ali a questão física mesmo, questão física, mas o jogo para hoje eu acredito, né, da Betmore, não acredito que vá se repetir algo desse jeito. O Atlanta Hawks jogou e foi fundamental para uma vitória nossa. Ou seja, o time vai estar cansado, muito cansado, e o Boston, pelo contrário, não jogou ontem, está descansado, né? E com a faca, com os dentes, né? A faca entre os dentes, né? Poderia ser até uma boa aposta de over, né? Você vê aqui que as odds não estão tão ruins para over, levando em consideração dois times de um poderio ofensivo muito grande, mas eu não confio muito para esse jogo no Atlanta. Eu não confio tanto assim no poderio ofensivo para o Atlanta nesse jogo. Talvez até por isso, né, o mercado não esteja dando assim uns 230, 232, que seria o normal, já que a gente está falando de dois times que estão no top 5 dos maiores marcadores. Né? Se a gente levar em consideração que o Boston tem uma média ali de quase 122 pontos por jogo e o Atlanta perto de 120, né? Se os dois times concluírem o que se espera deles, que é a média, né? Seria um jogo para 240, 242 pontos. Mas eu acho que o Atlanta não está com muito sangue para esse jogo, não. Eu acredito que a melhor aposta seria aqui no Boston, over 120,5, certo? Eu acho que ele vai começar avassalador já no primeiro tempo. E seria interessante, assim como aconteceu, né, no jogo no último encontro entre eles, né? Seria interessante, né, que já no final do primeiro tempo, ali no intervalo, você consiga fazer um cash out ou fazer uma proteção, né? Uma proteção que eu ensinei ali, por exemplo, se o Boston conseguir ali algo em torno ali de 74, 76 pontos ali no primeiro tempo, você faz ali um fechamento ali de muito provavelmente, se ele repetir esses 74 pontos, como eu disse da outra vez, vai ter ali o mercado pagando 127, 128, com odds ali de 7, 8 de odds, sabe? Under 127, pagando ali com certeza odds de 7, 8. Aí você faz o fechamento com 120, ou seja, qualquer coisa que acontecer entre 120 pontos para o Boston e 127 você vai ganhar. Mas a real intenção não é você. É mais um seja o que Deus quiser, mas a real intenção não é essa. A real intenção é você fazer uma proteção.
certo? Então, para esse jogo, vou colocar aqui, né? Eu acredito no over Boston. Vou escrever, porque não tinha escrito ainda. Over Boston 120,5. E aí você, como a gente tem só dois jogos hoje, a gente pode aumentar a stake aqui, que geralmente era 55, vou colocar 75. Tá? Bom, vamos passar agora para o próximo jogo, já falei demais sobre esse. Eu fiz aqui um estudo sobre o Pelicans, né? Dos últimos jogos do Pelicans. O Pelicans jogou contra o Oklahoma City Thunder na terça-feira. Foi um jogo muito interessante. Eu acho mais por parte dos City Thunder do que do Pelicans. O Pelicans deixou a desejar, no meu ponto de vista. O Oklahoma City Thunder fez uma ótima apresentação. Mas ainda assim é um time interessante o Pelicans, né? Contra o Detroit fez aquilo que se espera dele, né? E aqui nós estamos vendo os outros resultados, né? Foi muito bem contra o Miami Heat, não foi tão bem contra o Orlando Magic e quando pega um saco de pancadas não perdoa, né? No caso aqui 126 contra o Portland Trail Blazers. Aliás, já fica essa dica. Qualquer time que pegar o Toronto Raptors e o Portland Trail Blazers, seja esse um time top 5, né? Ou até mesmo top 10 dos times que mais marcam na NBA, você pode garantir ali um over, pelo menos no primeiro tempo ali para fazer um bom cash out, cara. Porque Portland Trail Blazers, né? Portland Trail Blazers e Toronto Raptors estão com as piores defesas hoje da NBA. Não, eu não consigo imaginar assim outra coisa a não ser um over com relação a qualquer time de qualidade, né, que joguem contra Toronto Raptors e Portland Trail Blazers. A gente pega aqui, né, a estatística dos, vamos realmente ver aqui de novo, a estatística dos times que mais pontuam, né, só para a gente confirmar o que a gente está falando. Ontem em dia não acontecer, mas que não dá para ser bom sempre. Então, se você pegar o Milwaukee Bucks, pegar o Oklahoma City Thunder, o Atlanta Hawks, o próprio Dallas Mavericks, olha o Lakers como tá subindo, cara. O Lakers está fazendo parte de jogos assim muito over, né? Ontem pegou todo mundo de surpresa o LeBron James jogar, porque o LeBron James estava sendo poupado, né? O Sacramento Kings não está sendo muito bom ofensivamente. Ultimamente não está sendo muito bom ofensivamente. Tá perdendo um pouco. Ele estava lá em cima, já tá, eu acho que ele perdeu a posição pro Lakers entre os times mais pontuadores. Hoje, né, considerando ali um time descansado, com suas principais estrelas e tudo mais, o Lakers é sempre uma boa pedida para jogos over, tá? Eu acho que o último jogo que decepcionou foi o jogo de sexta-feira contra Philadelphia 76ers. Foi contra o Philadelphia 76ers. O Lakers decepcionou ali, foi um jogo bem feio. Foi um jogo que eu achava que seria over, mas foi um jogo horrível, horrível mesmo. Dos dois lados, né? Mas de resto, o Lakers está sendo um time muito over, né? Está sendo um time muito over. Então qualquer um desses times, Lakers, Warriors, eu consideraria mais o Phoenix Suns do que o Sacramento Kings, Atlanta, Dallas Mavericks, Oklahoma City. Se um desses times aí, Boston, principalmente Pacers, se um desses times jogarem contra, né, o Toronto ou contra o Portland, você pode garantir ali pelo menos 120 pontos para essas equipes. Eu acho que é bem provável, né? Bom, com relação ao jogo, o Milwaukee Bucks, agora eu fiz a análise aqui do Pelicans, né? Mas o Milwaukee Bucks também tem decepcionado em algumas pontuações. Esse jogo contra o Lakers teve essa pontuação alta por causa do overtime, né? Durante o jogo não estava muito bom. Esse jogo aqui, ele fez a parte dele, o Oklahoma que não fez. Era para ser um jogo super over, não foi, né? Por culpa do Oklahoma que não chegou a fazer nem 100 pontos, o que é raro para um time que está entre os top 5 de maiores pontuadores. O jogo contra o Brooklyn Nets é sempre um jogo difícil.
contra o Boston Celtics. Foi um jogo interessante, né? Já faz 8 dias esse jogo. E aqui contra o Phoenix Suns, 269 pontos. Eu acho, assim, pelo que eu vi aqui das odds, a gente já decidiu aqui no jogo do Boston, vai ser over, tipo Boston, né? Chances boas de sair no primeiro tempo com lucro. Mas eu considero aqui, cara, que o average, né? O average significa o quê? Significa aquela pontuação mediana que o mercado solta para vocês, né? Tá em torno aqui de 224, acho que seria isso, 224 e 223. Considerando o poderio ofensivo dos dois times, né? E ainda mais levando em consideração que o Milwaukee Bucks está com um dia de descanso, ele tá remoendo ainda aquela derrota pro Lakers, pô, ele chegou a estar vencendo por 20 pontos de diferença, cara. O Lakers buscou, né, sem LeBron James e tal, aquele empate e foram pro overtime. Durante alguns períodos do overtime, o Milwaukee Bucks estava na frente, né? Mas mesmo assim perdeu o jogo, né? Então eles estão. A Tetocompo vai querer mostrar resultado. O Liner, que estava bem, né? Ali no final do jogo, vai querer também mostrar resultado. Então eu acho que esse jogo aqui é uma boa pedida, o over 223,5. Acho que é uma boa pedida o over 223,5. Mas só que eu não vou com uma odd, não vou com uma stake tão alta. Eu não vou com uma stake tão alta para esse jogo. Eu vou manter a de 55, tá? Porque eu não tenho tanta convicção como eu tenho pro Boston. Bom, é isso. É uma rodada pequena, né? De apenas 2 jogos. Eu cravo mais ao Boston, né? Esse aqui é minha escolha número um, certo? É a minha escolha número um. E depois a gente vê aqui o resultado final após o final dessa rodada, ok? Abraço.